Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A Sura da família de Inram. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Alá. Não existe Deus senão Ele, o vivente, aquele que subsiste por si mesmo. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Ele fez descer sobre ti o livro com a verdade, para confirmar o que havia antes dele, e fizera descer a Torá e o Evangelho. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Antes, como orientação para a humanidade, e fez descer Al-Furqan. Por certo, os que renegam os sinais de Alá terão veemente castigo. E Alá é todo-poderoso, possuidor de vindita. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Por certo, de Alá nada se esconde na terra nem no céu. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ele é quem vos configura nas matrizes como quer. Não existe Deus senão Ele, o Todo-Poderoso, o Sábio. Caros e respeitosos irmãos, digníssimas irmãs, queridos amigos e pais. Allah subhanahu wa ta'ala mandou para a face da terra aproximadamente 124.000 Anbiya alayhimus salatu wassalam, 124.000 profetas e mensageiros. Desses 124.000 que Allah mandou para a face da terra, dentre eles o último foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E de todos esses 124.000, Allah jamais falou tanto quanto como falou de Muhammad alaihi salatu wassalam. Os outros profetas, Allah subhanahu wa ta'ala, dentre eles, alguns mencionou no Alcorão e alguns Allah não mencionou. Tanto que em todo o Corão Allah mencionou somente acerca de 25 pelos seus nomes. E o resto Allah não mencionou pelos seus nomes, mas dentre eles Allah contou as suas histórias ou passagens. Então o nosso querido, amado profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, que veio como último profeta, Allah, quando fala dele, Allah não usa a mesma expressão que fala dos outros. Quando se tratou, por exemplo, de Musa alayhi salatu wassalam, de Moisés, Allah falou diretamente: Ya Musa, ó Moisés, Ya Shu'aib, ó Shu'aib, Ya Yahya, ó Yahya. Mas quando se tratou de Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah diz: Ya ayyuhan nabi,
ó meu querido mensageiro, ó meu querido profeta. Ya ayyuhar rasul, ó meu querido mensageiro. Então Allah chama Muhammad pelo seu laqab, pelo seu título, e chama os outros pelo seu nome. Do outro lado, no Corão Allah fala da noite de Muhammad. Allah diz: Qumil leila illa qalila. Ó Muhammad, levanta de noite. Allah fala do dia de Muhammad. E o que Allah diz? Inna laka fin nahari sabahan tawila. Ó Muhammad, você terá uma longa natação durante o dia. Allah fala da conduta dele. Innaka la'ala khuluqin azim. Ó Muhammad, você tem a conduta mais perfeita. Allah fala da língua dele. La tahrik lisanaka li ta'jala bi. Ó Muhammad, não movimente sua língua. Allah fala dos olhos dele. Ma zaghal basar wa ma tagha. Que os olhos de Muhammad não estavam enganados naquilo que viram. E assim sucessivamente, caros respeitosos irmãos, Allah fala deste Muhammad por inteiro várias coisas. Allah fala, por exemplo, jura pela cidade de Muhammad alayhi salatu wassalam, onde Allah diz: Wattini wazzaytun wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin. Jurando pela cidade dele, Allah tabarak wa ta'ala, para nos mostrar que Muhammad é mensageiro, provar a profecia dele. O que Allah diz no Corão? Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ó Muhammad, nós mandamos a você na face da terra. Arsalnaka shahidan, como testemunha no dia do juízo final. Wa mubashiran, como aquele que propaga e aquele que espalha a boa notícia. Wa nadhira, e como um exortador. Nadir é aquele que chega com amor e carinho e diz: ó meu querido irmão, ó minha querida irmã, se você fizer desse jeito, Allah ficará feliz consigo. Se você fizer daquele jeito, Allah ficará triste consigo. Não deixe que a tristeza de Allah alcance assim. Nossa obrigação é fazer Allah feliz. Sahih wala la? Nossa obrigação é fazer Allah feliz. Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah diz: Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ó Muhammad, nós iremos fazer você feliz. Ó Muhammad, nós iremos fazer você feliz. E este mesmo mensageiro que Allah prometeu fazer ele feliz, numa certa ocasião, ele estava viajando de Medina para Makkatul Mukarrama. Quando ele estava viajando, chegaram num local chamado Al-Abwa. Pararam neste local. Muhammad alayhi salatu wassalam saiu e levou consigo daqueles seus companheiros, os que ele tinha mais confiança, levou eles consigo. Foi até uma sepultura, começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar. De tal ponto que ele começou a ficar fraco de tanto chorar. E o seu corpo mexia, só estremecia de tanto choro. E subhanallah, os seus companheiros, sem entender o que estava a acontecer, começaram a chorar também. Às vezes acontece, nós estamos num certo ambiente e alguém começa a chorar, devido ao choro daquela pessoa, a gente entra em desespero e começa a chorar, né? Tanto que é dito em árabe muito bonito: Marid al-Habib fa'udtuhu. Marid al-Habib fa'udtuhu. Famaridtu min hadri ilayhi. Fa'ata al-Habib ya'uduni. Fabaritu min nadri ilayhi. O meu amigo ficou doente, eu fui lá visitá-lo. De tanta preocupação, eu também fiquei doente. Fa'ata al-Habib ya'uduni. O meu amigo veio visitar-me. De tanta felicidade, eu melhorei. Então, o Nabi alayhi salatu wassalam, naquele momento, começou a chorar. Seus companheiros também começaram a chorar, sem saber o que se passava. Allah. Nabi alayhi salatu wassalam, neste momento, tinha 50 anos de idade.
A sua mãe, Amina, partiu deste mundo quando ele tinha 6 anos de idade. Neste momento em que Muhammad está a chorar nesta sepultura, já tem 50 anos de idade, já é avô, é pai, tem seus companheiros, porém ele está a chorar nesta campa. Qual é a razão do choro de Muhammad nesta campa? Ele disse para os seus companheiros que, olha, eu choro porque eu estou com saudades da minha mãe. Esta é a campa da minha mãe, eu estou com saudades dela, por isso que eu estou a chorar. Vamos nós ponderar, caros respeitosos irmãos, digníssimas irmãs, antes de nós reclamarmos dos nossos pais, valorizemos eles. Vamos valorizar os nossos pais, vamos valorizar nossas mães. Amanhã, essa mesma mãe não estará neste dunya, para quando acontecer algo na sua vida, você chorar no colo dela. Amanhã, esta mesma mãe não estará neste dunya, para dar de comer a você na boca como ela fazia. Amanhã, esta mesma mãe não estará neste mundo, para poder trazer tranquilidade dentro do seu coração. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya, último mensageiro, aquele que selou a profecia, aquele que Allah diz: "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda", ó Muhammad, nós iremos fazer você feliz. Muhammad alaihi salatu wassalam está a chorar porque está com saudades da sua mãe. Disse certo dia para os seus companheiros: "Lawadittu, ei, latamanneitu", é meu desejo, ou era meu desejo, que Allah tabarak wa ta'ala deixasse um dos meus pais vivos, em especial minha mãe. Laqad iftatahtu as-salata al-insha, eu comecei com a oração do Isha. Sahaba radiyallahu anhum, meus companheiros, estão atrás como muqtadi, seguindo a oração. Eu estou na oração do Salat al-Insha, comecei com Suratul Fatiha. Enquanto eu estou prosseguindo no Suratul Fatiha, minha mãe viesse pela janela e dissesse: "Ya Muhammad, ó Muhammad", Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que eu havia de abandonar aquele salá, eu havia de abandonar aquele salá, eu havia de abandonar aquele salá, e eu diria: "Labbaika ya umma", ó minha mãe, diga o que a senhora precisa. Havia de abandonar o quê? Ordem de Allah para dizer labbaika para quem? Para a criatura de Allah. Mas quem é essa criatura? Sua querida mãe. E nós bem sabemos: "La ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al-khalq", não há obediência à criatura na desobediência do Criador. Não há obediência para a criatura na desobediência do Criador. Porém, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que eu havia de abandonar aquela oração e diria: "Labbaika ya umma", ó minha mãe, diga o que a senhora precisa. Se Muhammad alaihi salatu wassalam estava pronto para abandonar a sua oração, para poder suprir e cumprir com uma das ordens da sua mãe, por que hoje nós não estamos prontos para abandonar um capricho da nossa esposa para poder obedecer nossa mãe? Com todo respeito às mulheres, por que hoje nós não estamos prontos para engolir o nosso desejo e suprir com aquilo que é desejo e vontade dos nossos pais? Por que nós hoje não estamos prontos para deixar aquilo que é capricho dos nossos filhos e corresponder com aquilo que é desejo e vontade dos nossos pais? A morte virá para todos. Amanhã teremos, ou amanhã nós iremos encontrar-se com Allah. Sucedido é aquele indivíduo, sucedido é aquela menina, sucedido é aquele menino, sucedido é aquele jovem, sucedido é aquele homem que fez os seus pais sorrirem na face da terra e não fez eles chorarem. Sucedido é aquele homem
que obedeceu os seus pais e não desobedeceu a eles. Sucedido é aquele homem que criou dentro do coração deles surur, felicidade, e não criou mágoa e angústia. Sucedido é aquele homem que levantou as suas mangas para poder cumprir com aquilo que os seus pais precisavam. Juro por Allah que este indivíduo sairá da face da terra feliz. E do lado contrário, caros respeitosos irmãos, aquele que não reconhecer o valor e o patamar da sua mãe, o que será deste indivíduo? O que será deste indivíduo? Vejamos só, Abu Layth Samarqand, radiyallahu anhu, escreve no seu livro, Tanbih al-Ghafilin, que Alqama, radiyallahu anhu, era companheiro de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na altura da sua morte, não conseguia falar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Quantas palavras? La ilaha illallah. Não conseguia falar na altura da morte. A sua esposa pediu que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam viesse. Nabi alayhi salatu wassalam mandou Bilal radiyallahu anhu, Ali e certos companheiros para irem ver a situação da Alqama. Eles foram. Quando eles lá chegam, tentam fazer o talqin, que significa fazer a pessoa falar shahada na altura da morte, onde repete-se La ilaha illallah, mas sem insistência. Fizeram este talqin, Alqama não conseguia dizer La ilaha illallah. Sahabi, quem era Alqama? Sahabi, companheiro de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O que Allah falou sobre os companheiros? Allah disse assim no Coran: Kullan wa'adallahu al-husna. Allah prometeu o paraíso para todos os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Porém, Alqama, na altura da morte, não consegue dizer La ilaha illallah. Allah prometeu o paraíso, mas esse não consegue dizer La ilaha illallah. Daí, se não estou em erro, Bilal radiyallahu anhu vem informar Rasulullah da situação. Ya Rasulullah, Alqama não consegue falar o shahada. Ya Rasulullah, o que a gente faz? Nabi alayhi salatu wassalam perguntou: alguns dos pais dele está ainda vivo? Disseram que sim, a sua mãe. Nabi alayhi salatu wassalam mandou mensagem para a mãe, que Alqama mandou mensagem para a mãe: por favor, venha na minha presença ou eu venho até a senhora. Ela disse que não, eu virei até o senhor, ya Rasulullah. Ela veio. Nabi alayhi salatu wassalam não falou para ela da situação do filho estar na beira da morte. Nabi sallallahu alaihi wasallam, olha esta pergunta, caros e respeitosos irmãos. Wallahi, 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 Allah abençoa-nos com um mensageiro que não existe igual. Sahibul hikmah, aquele indivíduo que tinha maior prudência na fala. Olha o que ele perguntou. Ele disse: como é que era o seu filho Alqama para com a senhora? E no seu dia a dia. E olha a resposta da mãe. Ela disse: Wallahi ya Rasulallah, Salih, meu filho Alqama é piedoso. Qa'im bil-layl, toda noite passa no ibada. Sa'im bin-nahar, todo dia passa a jejuar. Porém, ele machucou o meu coração. Piedoso, passa todo dia no jejum, toda noite no ibada, e faz caridade constantemente, mas ele machucou o meu coração. Devido a este Salih, indivíduo piedoso, machucar o coração da mãe, não consegue dizer La ilaha illallah na altura da morte. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz para a mãe: perdoa ele. Ela diz: La wallahi, ele deu preferência, subhanallah. Eu li no Tanbih al-Ghafilin que a mãe disse assim, que ele deu preferência à esposa em vez de mim.
num certo assunto. Devido a isso, eu não estou pronto para perdoar a ele. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse a Abu Huraira, vá, traga lenha, vamos queimar Alqama aqui no mundo, para ele não sofrer consequências na vida após a morte. Mãe como mãe, com coração de mãe, disse, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, você vai queimar o meu filho? A fruta do meu coração, o Senhor vai queimar a ele? Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, se a gente não fizer isso, ele vai sofrer consequências na vida futura. Ela disse, Ya Rasulullah, ushhiduka, eu faço o Senhor testemunha e faço Allah testemunha que eu perdoei o meu filho Alqama. Quando ela falou isso, Alqama disse, La ilaha illallah, e faleceu. Então, está claro que o nosso sucesso neste mundo e na vida futura depende da satisfação dos nossos pais e satisfação de Rabbul Alamin. Por isso, caros e respeitosos irmãos, digníssimas irmãs, vamos valorizar esses pais que Allah nos concedeu. Vamos valorizar nossa mãe. Aquele que tem sua mãe no outro lado, ou do outro lado do oceano, não perca tempo. Já se passaram anos e anos de gente aqui no Brasil. Às vezes nós nos perguntamos, será que eu tenho casa aqui? Alguns de nós, não tem. Tenho carro? Não tem. Tenho uma vida estável? Não tenho. Há anos e anos estou aqui a trabalhar, estou aqui à procura de uma boa vida. Deixei minha mãe lá, nunca fui ver a ela. E nesta procura da boa vida, eu estou a deixar de alcançar o meu paraíso para alimentar o meu desejo que não consigo alimentar. Para alimentar o meu desejo que não consigo alimentar. Até quando eu vou procurar alimentar esse desejo e deixar os meus pais lá distante de mim? Uwais Qarni, Allahu Akbar. Uwais Qarni. Aqueles que viram o profeta sallallahu alaihi wasallam chamam-se Sahaba. E aqueles que não viram chamam-se Tabi'in. Uwais Qarni é aquele indivíduo que não teve a chance de ver o profeta sallallahu alaihi wasallam, porém viveu na mesma época. Este indivíduo, Uwais Qarni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falou para Umar bin Khattab e para Ali bin Abi Talib, Ya Umar, sayatikum, virá um homem de Iêmen, pele escura, da tribo de Murad, do povoado de Qarn. Ele tinha lepra todo o corpo. Allah deu cura para ele, excepto um pedacinho no tamanho de um dirham. Umar, quando este indivíduo, o Uwais Qarni, vier até si, peça para ele fazer dua para si. Umar disse, Ya Rasulallah, o Uwais Qarni é daqueles que quando ele levanta as mãos, a sua prece não é rejeitada? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que sim. Agora, para quem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a falar? Para quem? Umar bin Khattab. Quem é Umar? Aquele indivíduo que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, "Lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar", que se depois de mim alguém tivesse que assumir a responsabilidade de nubuwa, a responsabilidade de fazer chegar a mensagem de Allah, seria Umar. Se existisse um outro profeta depois de mim, seria Umar. Porém, isso para mostrar o patamar de Umar. Porém, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer para Umar, Umar, virá esse indivíduo, peça para ele fazer dua para si. Então, delegações e delegações vinham de Iêmen. Sempre que vinha um grupo de Iêmen, uma delegação, Umar perguntava, Afikum Uwais, Afikum Uwais, Uwais está aí entre vocês, Uwais está aí entre vocês. Sempre a resposta era negativa. Até que um certo dia, Umar perguntou, Afikum Uwais, Uwais está aí entre vocês? Então disseram que, olha, nós não conhecemos este Uwais, mas tem um homem que a gente deixou ali fora da cidade
cuidando dos nossos camelos. Está a fazer seu ibada lá, talvez seja ele. Omar e Ali foram até ele. Chegam lá e encontram um homem no seu ibada. Omar pergunta para ele: quem é você? Ele diz: filho da minha mãe. Omar disse: não é isso que eu estou perguntando o seu nome. Ele disse: o nome que a minha mãe me deu. Omar começou a ficar nervoso. Omar é um homem que ficava nervoso rápido, começou a ficar nervoso. Aí Ali radiallahu anhu disse: calma, ya Amir al-Mu'minin. Aí o ex, opa, este é Amir al-Mu'minin, percebeu-se? Levantou, respeitou a ele. E Omar disse: o ex, faça dua para nós. O ex levantou as mãos e fez dua. O ex ia para Kufa. Omar disse: quer que eu fale com o governador de lá para cuidar de si? Ele disse que não, obrigado. O ex foi até Kufa. Passando-se alguns anos, o governador de Kufa veio fazer Hajj. Quando ele vem fazer Hajj, Omar pergunta para ele: como é que você deixou o ex? Ele disse que, olha, qalilul mata', deixei o ex com pouca providência, não tem nada. Não tem nada na casa dele, 2, 3 pares de roupa só. Omar disse: olha, quando você voltar do seu Hajj para lá, peça o ex para fazer dua para si. O governador voltou do Hajj, encontrou com o ex e disse: o ex, faça dua para mim. O ex disse: mas você que está a voltar de uma viagem santificada do Hajj, faça você dua para mim, seus duas são aceitos. Ele disse: não, Omar disse que eu falasse consigo e pedisse para você fazer dua para mim. Desde esse dia, o ex-Qarni sumiu, até hoje ninguém sabe da existência dele. Por quê? Ele não queria virar um ídolo para todo mundo adorar a ele. Então ele sumiu. Mas como é que o ex-Qarni atingiu este patamar de mustajab da'wat, daquele que quando levanta as mãos o seu dua é aceito? Na época de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o ex-Qarni abraçou o Islã. Veio, pediu à mãe permissão, a mãe já era de idade, pediu ela permissão para vir encontrar com o profeta sallallahu alaihi wasallam. A mãe permitiu, porém a mãe disse: oh meu querido filho, não demore por favor, porque eu estou fraca e frágil, precisarei de si. O ex-Qarni veio até Makkatul Mukarrama. Quando ele lá chega, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não se encontrava lá, por um certo motivo havia viajado. O ex disse: eu vou permanecer aqui para poder encontrar com Rasulullah. Na época de Rasulullah, qual é a maior honra a não ser ver o profeta de Allah? Então, só que naquele momento o ex lembrou o que a mãe disse: oh meu filho, não demora. Ele lembrou disso da mãe. Naquele mesmo dia arrumou a sua trouxa e voltou, e não teve a chance de encontrar com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Devido a ele respeitar o dito da mãe e voltar e não encontrar com o profeta, Allah fez o ex-Qarni mustajab da'wat, aquele indivíduo que quando levantava as mãos, Allah aceitava a sua prece. Então, caros respeitosos irmãos, digníssimas irmãs, vamos valorizar os nossos pais. Vamos visitar os nossos pais, aquele que os pais estão longe. Vamos gastar do dinheiro que Allah nos concedeu para visitar a eles, antes que a morte chegue para eles e nós começamos a chorar toda a nossa vida. Quem me dera se eu tivesse usado o dinheiro que eu usei para ir fazer cruzeiros, para poder ir até outro país, outra cidade e visitar os meus pais. Quem me dera se eu pudesse voltar ao tempo atrás. Quem me dera se eu pudesse me arrepender, mas já é tarde demais. Me desculpar perante os meus pais. Quem me dera se eu pudesse não ter saído de casa naquele dia, enquanto eu deixei a minha mãe triste. Por isso, Allah deu-nos tempo, Allah deu-nos chance, Allah deu-nos vida, Allah deu-nos saúde. Vamos usar isto, tudo que Allah nos deu, para poder deixar os nossos pais felizes.
Sahabi veio ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e disse: Ya Rasulullah, qual é o direito dos meus pais? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deu a melhor das respostas. 2 palavras, que com essas 2 palavras é suficiente para escrever volumes e volumes de livros. O que ele disse? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: usai todas as suas forças na obediência dos seus pais. 2 palavras. Usai todas as suas forças na obediência de quê? Dos seus pais. E caros respeitosos irmãos, digníssimas irmãs, um indivíduo veio ter com Ibn Abbas e disse: Ya Ibn Ammi Rasulallah. Jovens, escutem essa passagem com ouvidos de imã, não com ouvidos da cabeça e da orelha, não, com ouvidos de imã. Um jovem veio ter com Ibn Abbas, Mahir. Jovem veio ter com quem? Ibn Abbas. E disse: olha, eu pedi uma moça em casamento. Inni khatabtu al-mar'a. Pedi uma moça em casamento. Fa'abat an yankihani. Quando eu a pedi em casamento, ela rejeitou-se em casar-se comigo. Um outro indivíduo foi e pediu-a em casamento. E ela aceitou. Fa'adrakani al-ghira. Fa'adrakani al-ghira. As chamas dos ciúmes começaram a arder dentro do meu coração. Não tem outra expressão para traduzir esse rir a não ser isso. As chamas dos ciúmes começaram a arder dentro do meu coração. فَقَتَلْتُهَا مِنْ شِدَّةِ حُبِّهَا. Eu matei a ela devido ao amor e às chamas de ciúmes que estavam dentro do meu coração. فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ. Tem um jeito de eu ser perdoado? فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ. Ya Bashir, فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ. Tem um jeito de eu ser perdoado depois disso que eu fiz? Bas disse para ele: Ummuka hayyan. Perguntou: sua mãe está viva? Ele disse que não. Então Ibn Abbas disse para ele: Fatub ila Allah wastaghfirullah. Peça perdão a Allah e procure voltar para Allah e procure praticar boas ações. Este homem foi embora. Um dos estudantes de Ibn Abbas estava ali. Disse Ibn Abbas: o homem veio perguntar se tinha um jeito de ele ser perdoado. Qual foi a razão de você perguntar sobre a mãe dele estar viva ou não? Allahu Akbar Kabira. Ibn Abbas disse: Wallahi, vamos ponderar nessas palavras de Ibn Abbas. Ele disse: فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَعْمَالًا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ وَأَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ. Eu não conheço nenhuma ação mais querida e que aproxima o indivíduo de Allah a não ser obediência e respeito para com os pais, em especial para com a mãe. Então, caros e queridos jovens, esta é a mensagem que Ibn Abbas deixou para nós. Não existe na face da terra a ação que aproxima o indivíduo de Allah e que torna o indivíduo mais querido por Allah a não ser respeito para com seus pais, em especial para com sua mãe. Nabi sallallahu alaihi wasallam exortou: chegará um tempo onde a mãe será empregada da sua filha. Onde a mãe será empregada de quem? Da sua filha. Que Allah nos proteja. E é o que a gente está a ver hoje ao nosso redor. Onde a filha diz para a mãe: o que você fez para mim? Allah.
Quem é você? Eu vou onde eu quero, faço o que eu quero, quando eu bem quiser. Onde a filha diz para a mãe, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cala a sua boca. Esta é a atmosfera, é o ambiente que a gente está a viver. Mas a razão disso, qual é, caros respeitosos irmãos? Kamata dino tudas. Kamata dino tudano. Kas faz, kas paga. Aqui se faz, aqui se paga. Essa é a razão. Aquilo que você fez com seus pais, seus filhos farão consigo. Aquilo que você fez com seus pais, seus filhos farão consigo. Por isso que hoje a gente está a ver essa atmosfera, onde sumiu do coração do jovem respeito para com seus pais, onde sumiu do coração da jovem respeito para com a sua mãe, onde, Allahu Akbar, jamais nós ouvimos, há anos atrás, a filha, o filho, chamando o pai de você. Onde que apareceu isso hoje? Você. Aina al-ihtiram, aina al-adab, aina al-mahabba? Cadê o amor? Cadê o respeito? Sua mãe não é você, não. Seu pai não é você, não. Querida mãe, querido pai, diga mãe. Onde foi todo esse respeito? Abu Huraira radiyallahu anhu está parado. Dois homens estão a andar, um à frente do outro. Abu Huraira pergunta para o jovem que está atrás: quem é esse homem à sua frente? Ele disse: meu pai. Abu Huraira diz: akhta'ta sunnah. Você foi contra o sunnah de Muhammad. Nunca ande à frente do seu pai. Nunca fale antes do seu pai falar. Nunca desrespeite o seu pai. Se você está a comer no mesmo prato com ele, nunca pegue num pedaço de carne antes dele pegar. Onde é que existe esse sentar e comer no mesmo prato com o pai hoje? Onde é que existe esse amor? Então, caros respeitosos irmãos, kamata dino tudano, aqui se faz, aqui se paga, cá se faz, cá se paga. Vamos aproveitar o tempo que Allah nos concedeu para valorizar os nossos pais, em especial a nossa mãe. Em especial a nossa mãe. Este assunto é muito longo, tem muito a se falar, mas o tempo é escasso, por isso vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que proteja os nossos jovens, as nossas jovens, crie amor entre nós, proteja os nossos lares contra todo tipo de falsidade, contra todo tipo de maldade, contra o efeito de Shaitan. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que, do jeito que nos uniu aqui, venha unir todos nós no paraíso. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Talvez a mais rica, forte e profunda experiência da caminhada humana seja a de ter um filho. Plena de emoções, por vezes angustiante. Ser pai ou mãe é provar os limites que constituem o sal e o mel do ato de amar alguém. Quando nascem, os filhos comovem por sua fragilidade, seus imensos olhos, sua inocência e graça. Basta vê-los para que o coração se alargue em riso e cor. Um sorriso é capaz de abrir as portas de um paraíso. Eles chegam à nossa vida com promessas de amor incondicional. Dependem de nosso amor, dos cuidados que temos, e retribuem com gestos que enternecem. Mas os anos passam e os filhos crescem. Escolhem seus próprios caminhos, parceiros e profissões. Trilham novos rumos, afastam-se da matriz. O tempo se encarrega da formação de novas famílias. Os netos nascem. Envelhecemos. E então algo começa a mudar. Os filhos já não têm pelos pais aquela atitude de antes. Parece que agora só os ouvem para fazer críticas, reclamar, apontar falhas. Já não brilha mais nos olhos deles aquela admiração da infância. E isso é uma dor imensa para os pais. Por mais que disfarcem, todo pai e mãe percebe as mínimas faíscas no olho de um filho.
é quando pais idosos dizem para si mesmos: que fiz eu? Por que o encanto acabou? Por que meu filho já não me tem como seu herói particular? Apenas passaram-se alguns anos e parece que foram esquecidos os cuidados e a sabedoria que antes era referência para tudo na vida. Aos poucos, a atitude dos filhos se torna cada vez mais impertinente. Praticamente não ouvem mais os conselhos. A cada dia demonstram mais impaciência. Acham que os pais têm opiniões superadas, antigas. Pior é quando implicam com as manias, os hábitos antigos, as velhas músicas, e tentam fazer os velhos pais se adaptarem aos novos tempos, aos novos costumes. Quanto mais envelhecem os pais, mais os filhos assumem o controle. Quando eles estão bem idosos, já não decidem o que querem fazer ou o que desejam comer e beber. Raramente são ouvidos quando tentam fazer algo diferente. Passeios, comida, roupas, médicos. Tudo passa a ser decidido pelos filhos. E, no entanto, os pais estão apenas idosos, mas continuam em plena posse da mente. Por que então desrespeitá-los? Por que tratá-los como se fossem inúteis ou crianças sem discernimento? Sim, é o que a maioria dos filhos faz. Dá ordens aos pais. Trata-os como se não tivessem opinião ou capacidade de decisão. E, no entanto, no fundo daqueles olhos cercados de rugas, há tanto amor. Naquelas mãos trêmulas, há sempre um gesto que abençoa, acaricia. Pense nisso. A cada dia que nasce, lembre-se, está mais perto o dia da separação entre vocês. Um dia, o velho pai já não estará aqui. O cheiro familiar da mãe estará ausente. As roupas favoritas para sempre dobradas sobre a cama, os chinelos em um canto qualquer da casa. Então, valorize o tempo de agora com os pais idosos. Paciência com eles quando se recusam a tomar os remédios, quando falam interminavelmente sobre doenças, quando se queixam de tudo. Abrace-os apenas, enxugue as lágrimas deles, ouça as histórias, mesmo que sejam repetidas, e dê-lhes atenção, muita atenção e afeto. Acredite, dentro daquele velho coração brotarão todas as flores da esperança e da alegria.